Bom dia, meus irmãos queridos, glória a Deus maravilhoso. Convido você para, junto comigo, em concordância, estarmos orando ao nosso Deus nesta hora, falando a respeito da doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, que escreveu para Timóteo, o seu filho na fé, e que também tomava conta de um trabalho prosseguindo aqui a continuação, ou seja, o crescimento da igreja que lhe foi confiado, Timóteo. Aí o apóstolo Paulo falando a respeito do amor de Jesus Cristo, do querer e da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos dar continuidade ao evangelho que ele implantou nos corações dos apóstolos. Louvado seja Deus. Ele fala aqui para Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes do nascimento de Jesus, antes no começo do mundo, quando Deus criou o homem e ensinava através dos profetas, dos seus servos, como deveria de proceder e continuar honrando e temendo a Ele, o Senhor, nosso Deus maravilhoso. E aí ele fala aqui a respeito do que ele aprendeu, aleluia, segundo a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 10 ele diz: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo seu evangelho. Olha só que coisa linda que está aqui nesse versículo. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Que morte? A condenação, irmãos. Não é a morte física. A condenação ao inferno, a condenação eterna. Aboliu a morte e trouxe a luz. Esse acraseado aqui quer dizer nos chamou para si, nos chamou para o seu reino, nos chamou para o céu e não para perecer aqui nessa terra e ser desprezado e condenado. Precisamos de ler e ler de novo para compreender o que quer dizer essa palavra para nós nos dias de hoje, irmãos. Trouxe a luz, ou seja, para a luz, a vida e a incorrupção pelo evangelho. É pelo conhecimento, irmão. Por isso que eu digo sempre, leia a Bíblia, examine as cartas que escreveu o apóstolo Paulo aconselhando aos Coríntios, aos Romanos, a Timóteo, ao povo de Éfeso, aos Efésios, aos Tessalônicos. Irmãos, a palavra de Deus é para nós hoje também. Se existisse o Brasil naquela época já povoado, ele dizia para os brasileiros. E hoje nós dizemos para todos os brasileiros e para todas as nações deste mundo. A palavra está aqui escrita para nos conduzir à luz, ou para a luz divina, e não para estarmos cegos, não com os olhos físicos, mas cegos no entendimento.
Glórias a Jesus maravilhoso. E aqui você pode continuar lendo. Ele continua aconselhando para que Timóteo venha a militar a boa milícia. Glória a Deus, é no 1 de Timóteo, deixa eu ver aqui, porque eu já li, glória a Deus, no 1 de Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo. Ele chamava meu filho Timóteo, não que fosse filho carnal, mas filho na fé, gerado pela pregação do Evangelho. Ele diz: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Ele diz aqui, segundo as profecias que houve acerca de ti. Timóteo foi escolhido por Deus, na sua presciência, um dom maravilhoso de ser um representante de Deus, de Jesus, nessa terra para os povos, para as nações, porque aqui está escrito para povos e nações. E ele fala: milites por elas, por essas profecias, por o conhecimento dessa palavra, a boa milícia. O que é militar, irmão? Nessa parte aqui, que ele chama milites. O militarismo diz respeito a soldados que guerreiam. Mas aqui nós não guerreamos com forças humanas, nós guerreamos pela fé, com as forças da nossa fé, não carnais, mas espirituais, porque nós combatemos contra a tentação dos demônios. Nós combatemos contra a perseguição de Satanás, que quer nos desviar da salvação eterna dada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, meu Deus. Então eu convido você nesta hora que está vendo e ouvindo esse vídeo. Hoje é um dia de decisão, irmãos. Hoje, dia 22 de dezembro, é o dia da decisão para com o Senhor. Ou nós abraçamos esse convite maravilhoso para estarmos sendo fiel, temente, louvando, honrando e obedecendo o nosso Deus e o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou a esse mundo, ou nós nos decidimos plenamente ou seremos deixados para trás, irmãos. O Espírito Santo, ele não força, ele não arromba a parede do nosso coração, não, da nossa vida, não. Ele não vem quebrando o nosso eu para entrar em nós e nos converter a essa fé, não, irmãos. O querer está dentro de nós, olha. O querer está dentro de nós. Se nós quisermos, se nós aceitarmos, se nós raciocinarmos pela verdade, os nossos pensamentos direcionados para Deus, se nós não decidir, Deus não força ninguém. O Espírito Santo não força nenhum coração para habitar nele, não. Jesus deixou a palavra ao nosso querer e à nossa vontade. É nós quem temos que fazer a escolha, a decisão. Pense nisso. E receba nesse dia chamado hoje, 22 de dezembro, um convite, um reforço para você decolar, com a bênção de Deus na sua vida e a proteção para a eternidade. Que seja feliz, seja abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos abençoar a nossa vida nesse dia de hoje.
Deus amado, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, te glorifico nesta hora, meu Deus querido e amado, juntamente com esse meu irmão que está vendo e ouvindo estas palavras. Toca no seu coração, na sua vida, na sua mente, para que abrace o convite do céu e viva eternamente para o Senhor nosso Deus. E a sua salvação seja confirmada e garantida. Que não venhamos, ó Deus, a sair deste caminho, mas venhamos a perseverar até o fim e receber o gozo da salvação e a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa nossas vidas, nosso dia de hoje, nossa noite, o nosso sono tranquilo, o nosso novo amanhecer, para a glória do teu nome, Santo Jesus. Abençoa todos que estão inscritos nesse canal, alcança cada um dos teus filhos. Abençoa nossas famílias, nossos irmãos, nossos parentes e amigos, e dá-nos paz e alegria da salvação, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Glórias a Deus maravilhoso. Amém. Aleluia, Jesus.